Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Atos capítulo 3, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 3, a partir do versículo 13, diz o seguinte: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Até o versículo 20. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, o Senhor é santo, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Rei, o Criador de todas as coisas. O Senhor é aquele que sustenta o universo com a sua poderosa mão. O Senhor é o Deus maravilhoso, justo e verdadeiro. Em ti não há nem sombra de pecado, em ti não há nem sombra de falha ou de erro. O teu poder é sem fim, e o Senhor assenta no mais alto e sublime trono. Governa sobre todos nós. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados. Um pecado que tenhamos cometido é muito. Diante da tua santidade, qualquer pecado é muita coisa. Então perdoa-nos pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes onde sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos. Perdoa-nos pelas vezes onde somos egoístas, onde somos mesquinhos, onde agimos e respondemos com raiva, nos momentos onde nós deixamos nos levar pelos nossos sentimentos, e isso produz, e pelas vezes que isso produziu uma reação ruim da nossa parte. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por todo o bem que o Senhor faz, por todo o bem que o Senhor fez. Obrigado por esse devocional diário, Senhor. Obrigado por nos ajudar a separar um tempo do nosso dia para meditarmos na Tua Palavra. Obrigado por nos dar forças para isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem agido em nós para que nós possamos todos os dias parar para meditar na Sua Palavra. O Senhor é santo. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos guie. Pai, dá descanso para o cansado, que venham tempos de refrigério sobre aqueles que estão desanimados e cansados, que venha um novo ânimo sobre os que estão desanimados, que venha cura sobre aqueles que estão doentes. Que tudo isso seja para a Tua glória, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos fortaleça hoje, para que seja um dia onde nós vamos viver debaixo da Tua graça, viver debaixo da Tua direção, Pai. Que nós possamos chegar no final do dia de hoje declarando que glorificamos o Teu nome nesse dia. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, lemos aqui alguns versículos, onde Pedro continua o discurso dele ali, após ter curado aquele homem que era coxo, Então Pedro está continuando aqui o discurso dele, já tinha falado que não tinha sido ele que tinha feito isso, apontando para Cristo, como nós vimos no devocional de ontem. E na continuação desse texto, então, Pedro diz, olha, vocês que estão olhando para nós agora, e estão admirados que esse homem foi curado,
vocês e os seus líderes pegaram o Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus, e escolheram crucificá-lo no lugar de um assassino. Vocês poderiam ter libertado ele, o Filho de Deus, mas vocês escolheram crucificá-lo. E esse Filho de Deus, nós o vimos depois da ressurreição, porque ele ressuscitou. E estamos aqui entre várias testemunhas para dizer que ele ressuscitou porque nós o vimos. Nós falamos com ele. E temos aqui várias testemunhas disso. Então, agora que vocês conhecem a verdade, agora que vocês entendem que vocês crucificaram o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou e que Deus o levou de volta para o céu, agora que vocês entendem isso, arrependam-se dos seus pecados, porque o que vocês fizeram na ignorância, vocês não sabiam disso. Mas agora que vocês sabem, se arrependam dos seus pecados. Esse é mais ou menos o discurso de Pedro, né? Olha, vocês erraram ao crucificar Cristo, mas tudo bem, porque vocês fizeram isso na ignorância de vocês. Vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo, mas agora eu estou falando para vocês que o que vocês fizeram foi errado. Então, agora que vocês sabem que o que vocês fizeram foi errado, arrependam-se dos seus pecados e vivam então para Deus. É um texto poderosíssimo, né? Onde o Espírito Santo, através de Pedro, começa a abrir os olhos daqueles judeus para a verdade de que eles haviam crucificado o Cristo. A mesma coisa acontece com a gente às vezes, né? Às vezes nós somos confrontados, não por Pedro, mas nós somos confrontados pela palavra. Pode ser através da leitura da Bíblia, ou pela palavra que nós estamos ouvindo através de uma pregação, ou aqui no nosso devocional diário, ou no seu devocional diário, no seu particular ali, mas muitas vezes nós ainda somos confrontados com uma verdade e diante daquela verdade cabe a nós tomar a atitude de nos arrependermos do nosso pecado e então mudarmos de vida. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que você não saiba que mentir é pecado. Um exemplo bem simples, tá, galera? Vamos supor que você não saiba que mentir é pecado. E daí você lê na palavra que o diabo é o pai da mentira e que Jesus é a verdade, que ele é a verdade. Quando você se depara com esses textos na palavra e compreende então que a mentira é um pecado e que se nós servimos a Deus, nós devemos falar a verdade, o que se espera de você, o que se espera de mim nessa situação, é que, entendendo que aquilo é um pecado, nos arrependamos e mudemos de vida. Então a palavra nos confronta como Pedro confrontou aqueles judeus, e a nossa responsabilidade é nos arrependermos, assim como Pedro declara que era a responsabilidade deles que eles se arrependessem. Então, ele diz o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Assim como Pedro os chama ao arrependimento, nós somos chamados ao arrependimento quando somos confrontados pela verdade. E eu creio que o Espírito Santo já te confrontou várias vezes com a verdade, assim como ele já me confrontou várias vezes com a verdade. Às vezes numa pregação, às vezes lendo a Bíblia, às vezes ouvindo uma pregação antiga, às vezes orando, às vezes num momento de louvor com música, de adoração com música, eu fui confrontado. Verdade que o Espírito Santo vai nos confrontando conforme nós vamos caminhando com ele, e a nossa reação é muito importante. Se nos arrependemos ou se não nos arrependemos, se a gente tenta ainda viver a antiga vida mesmo conhecendo a verdade. O resumo de hoje é esse, né? Quando conhecemos a verdade, precisamos nos arrepender dos nossos caminhos para que os nossos pecados sejam cancelados. Meditação maravilhosa essa. Quando somos confrontados pela verdade, precisamos nos arrepender. É isso, galera. A meditação de hoje é essa. Espero que o Espírito Santo fale poderosamente com você, que a palavra, que esses versículos, que esse texto que nós lemos hoje fale poderosamente com você. Nós nos vemos amanhã, se Deus quiser. Paz.